A filósofa. 41. Desmontar um sinalizador cheio de esporos enquanto estava distraída não era a melhor das ideias. Mas era verdade que Tres não tinha decidido ficar distraída. Tinha acontecido naturalmente, como um caso de soluços ou a inevitável e implacável decomposição entrópica do universo. Enquanto ela soltava a rígida tampa de papel de cera do sinalizador, ela ficou cismando sobre a alegria pura que Forte experimentava ao negociar. Ela sempre ficava nervosa quando tinha que pechinchar no mercado, já que não queria que os comerciantes achassem que suas mercadorias não tinham valor ou que seus serviços não eram reconhecidos. Mas Forte adorava a parte da pechincha. Ian disparando o canhão. Trás pensou sobre ela enquanto vertia cuidadosamente os esporos para fora do sinalizador. Será que Trás já vira alguém tão empolgado com alguma coisa como Anne ficou? Nem Charlie, com uma torta recém-assada, parecia tão contente. Trás deu batidinhas no sinalizador cuidadosamente. Então olhou para Hulk, que insistira em se juntar a ela na mesa de trabalho. Mas escondido debaixo de uma grande tigela de sopa, levantando-se uns 2 ou 3 centímetros para espiar. Ele estava assustado, principalmente por causa dos esporos, muito embora ela o pegasse escondido com muito mais frequência, mesmo quando o gato não estava por perto. O que é isso? Ele perguntou enquanto uma esfera de pedra rosada rolava do centro do sinalizador. A carga de água, ela explicou, segurando diante da portinhola para colocar a luz contra a pedra rosa. Uma sombra de água se remexeu no interior quando ela sacudiu. Quando isso se rompe, a água sai e dispara os esporos. Nesse caso, esporos de luz solar com uma luz quente e brilhante. Ah, disse ele, levantando um pouco mais a tigela. Então esses não explodem? Não, disse Tress. Mas podem nos queimar, já que produzem uma luz brilhante e calor. Ela colocou uma bala de canhão na mesa com um estampido. Agora, uma dessas está cheia de esporos efíricos. Então vai explodir direitinho. Hulk ostensivamente baixou seu escudo. Tress colocou a pequena esfera de rosete cheia d'água para frente e para trás na mesa. Ela se lembrou dos sermões nos vários dias lunares celebrados no topo de sua ilha. Nos dias lunares verdejantes, eles podiam assistir o alinhamento do Sol e da Lua. Ela sempre achara que estava perdendo alguma coisa nessas reuniões, já que o alinhamento, do lado deles, parecia como qualquer outra sombra da Lua que acontecia todos os dias. Mas aparentemente o Sol estava centralizado exatamente atrás da Lua apenas 2 vezes ao ano. Durante tal eclipse, os pregadores falavam sobre respeitar as luas e sobre o significado da vida. Só que todo pregador visitava a ilha para ter uma ideia diferente de qual era o propósito da vida. Até mesmo 2 pregadores da mesma escola lunar discordavam. Essa parte a reconfortava. Se a religião não conseguia se organizar, então ela podia ser perdoada por ser uma bagunça. Mas agora, enquanto procurava os restos do sinalizador pelo temporizador, ela tinha dúvidas. Cada um daqueles pregadores agira como se tivesse a resposta, como se houvesse um único propósito na vida. Toda a vida. Ela compreendia essa inclinação. Uma resposta única certamente tornaria as coisas mais arrumadas. 2 mais 2 são 4. A água ferve a uma temperatura específica. Além disso, o propósito da vida é aprender a imitar o chamado de um sagui. Vai! Para Forte, encontrar uma boa barganha era o propósito da vida. Enquanto para Anne, o propósito era aprender a disparar um canhão sem explodir nenhuma parte dos seus amigos por acidente. Então havia muitas respostas? Ou eram todas as mesmas respostas com diferentes aplicações? Deve-se notar que Tress teria sido uma excelente filósofa. De fato, ela já tinha determinado que a filosofia não era tão valiosa quanto imaginara. Algo que a maioria dos grandes filósofos leva pelo menos 3 décadas para compreender. Ela finalmente localizou o temporizador, então o colocou na mesa. A pistola sinalizadora, ela notou,
Funcionava de modo muito parecido com o de uma pistola comum. Você a carregava com uma carga separada para disparar. Então, o que estamos fazendo? Indagou Hulk. Veja aqui, disse ela, soltando um pedaço de prata do temporizador. Cônico, afiado em uma extremidade, como a ponta de um pincel. É isso que faz o sinalizador disparar. A prata rompe através do núcleo de rosete, que está preenchida com água. O que vou fazer é reverter isso. Vou colocar esse pedaço pontudo no topo do sinalizador, mas voltado para trás. Então, quando o sinalizador acertar alguma coisa, a prata vai ser empurrada para trás, quebrando a esfera de rosete e soltando a água. Quero dizer, claro, disse Hulk. Isso parece que vai funcionar. Mas por quê? Preciso achar uma maneira de deter Crow, explicou Tress. Mas quando atacamos aqueles comerciantes, uma arma normal não é capaz de feri-la. E você acha que um sinalizador vai conseguir? Indagou Hulk. Não exatamente, disse ela. Então começou a reconstruir o sinalizador. Não só ela colocou o detonador de prata sob a tampa em vez de na base do sinalizador. Ela substituiu os esporos de luz solar por areia e alguns grãos de esporos verdejantes. Ela fechou o dispositivo de volta a seu temporizador, então o inspecionou. Perguntei a Ulan mais cedo, hoje, e ele me disse que os esporos vivendo no sangue de Crow vão protegê-la de qualquer arma que tente romper a pele dela. Então pensei em detê-la sem feri-la. E como pelos mares você faria isso? Do mesmo modo como detemos navios sem afundá-los, disse ela. Construí um sinalizador que explode vinhas verdejantes. Então use essas linhas para prendê-la à parede ou ao chão. Se puder fazer isso funcionar, não terei que matá-la, ou mesmo feri-la. Posso imobilizá-la, então deixar Salai assumir o comando do navio. Isso é genial, disse Hulk, esticando-se mais para espiar debaixo de sua tigela. Você acha mesmo que vai funcionar? Tress carregou o sinalizador, junto com os esporos efíricos, na pistola sinalizadora, que tinha um cano muito largo. Ela mirou, mas não puxou o gatilho, o que injetaria água no cano e lançaria o projétil. Testar esse tipo de coisa nos seus aposentos não parecia muito saudável. Mas como poderia testá-la? Ela precisava ser capaz de acertar algo sólido para quebrar o cartucho d'água, então não podia simplesmente dispará-la pela portinhola. Mas também não queria que Crow soubesse o que ela estava construindo. Teria que achar outra maneira. Ela deixou a arma de lado, então olhou de soslaio quando Hulk, finalmente abandonando seu esconderijo, arrastou-se até ela. Ei, disse ele. Você parece triste. Está tudo bem, Tress. Você vai achar uma saída dessa situação. Você é boa e inteligente. Vai conseguir. Cara, esse negócio tá parecendo uma tradução de direta de IA. Se eu o fizer, ela disse em voz baixa, será o mesmo que condenar Crow à morte. Sua doença vai devorá-la por dentro se ela não fizer um acordo com o dragão. Hulk torceu as patas e mexendo o nariz. Ele não disse a coisa óbvia, que Crow absolutamente não merecia simpatia. Tress já sabia disso e ele sabia que ela sabia. Infelizmente, a empatia não tem um registro que possa ser fechado quando começa a inundar o pátio. De fato, o caminho para uma vida sem empatia é longo e doloroso, cheio de humanidade barganhada, vendida com um desconto. Para se distrair do que estava planejando fazer com Crow, Tress inspecionou o temporizador que havia deixado de fora ao reconstruir a pistola sinalizadora. O pequeno dispositivo parecia exatamente como o esquema havia descrito. Um pedaço de vinha verdejante como detonador, já crescido de esporos, e um pequeno frasco de vidro que, sendo muito mais frágil que a conta de rosete, quebrava com um disparo. Ela puxou a vinha para fora e então, fazendo com que Hulk recuasse, preocupado, derramou um pouco d'água nela. A pequena vinha se enrolou e tremeu,
Ela a fitou por algum tempo e então decidiu o que devia praticar com suas ferramentas. A vinha se remexeu de modo mais vigoroso. Trás hesitou, então se inclinou mais para perto. O éter crescia em um ritmo constante, embora não estivesse mais longo do que seu dedo. Então a ponta, a parte que estava crescendo, se virou para ela. A pequena vinha se arrastou em sua direção. Tress se moveu para o lado. A ponta da vinha começou a crescer naquela direção. Ficando ainda mais confusa, Tress levou depressa sua cadeira para outra direção. Novamente a vinha se moveu, deixando um zigue-zague no seu comprimento em expansão enquanto a ponta a seguia. Estava ficando sem água, então ela a molhou novamente. Então ela se abaixou, assistindo-a se arrastar na direção dela. Estava procurando alguma coisa? Na sua casa, ela havia encontrado algumas ervas e um barracão escuro que haviam de algum modo sobrevivido ao sal. As ervas haviam todas crescido diretamente para o único buraco de luz nas tábuas. O que você está fazendo? Perguntou Hulk cautelosamente, se aproximando. Ela estendeu o dedo e a ponta da vinha cresceu na direção dela. Então se tornou algo como um pequeno saca-rolhas quando ela fez um movimento em espiral. A vinha respondia a ela, não a Hulk. Porque ele é um rato? Ou porque está com medo dela? Mas ela tinha medo de esporos também, não tinha? Exceto que essa pequena vinha não era perigosa. Então, não, ela não estava com medo. Não no momento. Quando usou os esporos da meia-noite, ela havia se conectado à criação. Curiosamente, ela sentiu algo similar naquele momento com a vinha. Uma conexão. Ela pensou que podia senti-la procurando. Estava vazia, mas buscando, desejando. Compreendo, ela pensou para a vinha, deixando que ela tocasse seu dedo e enrolasse suavemente ao redor dele. Ford tinha suas trocas, Ian suas armas. Mas o que Tress tinha? Ela queria salvar Charlie, mas aquilo não era o seu propósito. Aquilo era a sua meta. Ela olhou de relance para seus copos. Embora ainda gostasse deles, precisava reconhecer que só olhava para eles nos últimos dias porque eram lembranças de Charlie. Os copos em si já não tinham o encanto que outrora possuíam para ela. Ela tinha visto demais do mundo, e não apenas lugares. A vinha sem água se deteve. A vinha ficou sem água e se deteve, deixando o dedo dela enrolado, mas não como uma uma pegada ameaçadora. Um toque leve, curioso, mas não perigoso. Ela achou aquilo incrível. Como era possível? O mundo inteiro interagia com esporos, pelo menos esporos mortos, todos os dias. As pessoas nos temiam com razão. Ainda assim, aquele ali parecia mais um filhotinho do que uma força mortal de destruição. Será que o mundo inteiro havia julgado mal algo tão comum? Muito embora parecesse improvável para Tress, era verdade, e não era tão surpreendente. As pessoas consistentemente julgam mal coisas comuns em suas vidas. Para começar, outras pessoas. Tress não estava descobrindo algo completamente desconhecido. De fato, ela estava começando a entender por que esporos e éteres fascinavam germinadores. Tinha tudo a ver com medo. Embora uma dose saudável de imprudência tenha impulsionado nossos ancestrais uma descoberta, o medo os manteve vivos. Se a bravura é o vento que nos faz voar como pipas, o medo é o fio que nos impede de ir longe demais. Nós precisamos dele, mas a questão é que nossa herança nos ensinou a temer algumas das coisas erradas. Por exemplo, para nossos antigos ancestrais, pessoas novas e estranhas frequentemente significavam doenças novas e uma ocasional lança jogada em suas partes mais sensíveis. Hoje em dia, as únicas coisas que pessoas novas provavelmente vão jogar na nossa direção
São alguns palavrões interessantes que poderíamos usar para impressionar nossos amigos. Nem sempre. Medo de alguma coisa como os héteres? Bem, é tão natural quanto mamilos, mas quase tão vestigial como uma variedade masculina. E quando alguém abandona certos medos e pressupostos, um mundo inteiro se abre.